Olha como ela vem. Com a cara de pau, com a coragem, eu não sei. Essa eu vou deixar pra vocês decidirem. Mas finalmente, depois de 2 anos morando aqui nos Estados Unidos, eu criei o meu canal. Oi gente, meu nome é Joy, eu tenho 28 anos e esse é meu primeiro vídeo aqui no canal. Hoje eu vou contar pra vocês de como eu vim parar nos Estados Unidos como au pair, o que me motivou e como essa decisão mudou a minha vida. Tá, mas quem era a Joy antes disso tudo? Então acho que eu vou contar um pouco da minha história pra vocês antes de começar. Eu nasci e cresci em São Paulo, em uma das periferias que tem lá. E eu acho que pra todo mundo que vem de periferia sabe que você tem 2 caminhos. Ou você vai pro caminho ruim ou você vai pro caminho do bem, das referências, coisas boas. E graças a Deus eu tive uma educação muito boa dos meus pais e eles sempre me incentivaram a minha irmã também, a sermos mulheres independentes, fortes, guerreiras. Então, assim, sempre trabalhei, estudei e sempre fui muito curiosa, sabe? Sempre fui aquela pessoa assim, não, eu quero saber o que tem. Morar fora nunca foi o meu sonho, eu confesso. Eu nunca falei, nossa, meu sonho é morar fora, meu sonho é conhecer os Estados Unidos. Inclusive, era até ruim de geografia. Hoje eu conheço muito mais por viver e conhecer os lugares e sonhar em conhecer os lugares do que antes. Mas eu sempre quis viajar o mundo, até viajei a alguns países antes de vir pra cá, mas eu não tinha o sonho de morar aqui, não era uma opção pra mim. Então como que isso se tornou? Tipo assim, por quê? Por que você vai querer ser au pair? Acho que foram 2 caminhos que foram surgindo durante o tempo. Acho que o primeiro caminho eu comecei a trabalhar numa empresa multinacional, então eu comecei a crescer, eu comecei a me desenvolver, mudar de cargo, e o inglês era uma coisa importante, então eu estudava inglês, eu fazia curso de inglês, fiz curso de inglês por 6 anos, o que não me fez falar. Eu acho que desde quando eu comecei realmente a aprender inglês de verdade aqui, eu entendi que o que eu tinha antes não era o suficiente, nunca seria, mas estudei inglês e queria aprimorar para conseguir crescer ainda mais na empresa que eu tava. Mas o outro caminho, né, além de investir no inglês, que eu poderia fazer um curso de 6, 8 meses morando fora, veio o lado da minha vida pessoal. Então todas as áreas da minha vida tava meio bagunçada, eu tava questionando muito as coisas. Eu tinha 26 anos, que era a idade inclusive limite de ser au pair, e eu tinha perdido a minha mãe, eu tinha começado a ter dificuldades no trabalho, eu não conseguia focar em muitas coisas, eu comecei a questionar quem eu era, e eu queria muito um tempo pra mim, né, já que eu comecei a trabalhar muito cedo, e eu nunca tive um tempo, assim, férias, sabe? Eu falei assim, não, eu vou fazer esse programa de au pair, vou ter 2 anos, e aí eu vou começar a me descobrir quem que sou eu, o que que eu gosto, o que que eu quero, né, o que que eu sou capaz. Então eu sempre tive uma régua muito alta pra mim mesma, de tipo, eu tenho que vencer, eu tenho que crescer, mas eu nunca consegui me olhar com calma, sabe? Sem aquela loucura de São Paulo, sem as pessoas olhando pra mim e falando, ai, você deveria ser isso, você deveria ser aquilo. Então foi quando eu decidi, né, investir nesse programa, que era um programa inclusive dos mais baratos, muito melhor do que pagar um programa pra estudar 6 meses, 8 meses em algum país, porque aí eu ia ter que reembolsar muito dinheiro em relação a curso, moradia, todos os custos e gastos que a gente sabe que tem. Então esse programa de au pair na época foi um programa que eu descobri, olhei e falei, não, é isso que eu preciso, é isso que eu vou fazer. E como foi todo esse processo? Eu não vou dar muito detalhes aqui pra vocês em relação ao programa de au pair em si, porque, gente, aqui no YouTube tem vídeos completos e muito bons que explicam sobre idade limite, sobre preço, sobre como escolher e enfim, sobre as agências disponíveis. Tem vários vídeos aqui que falam sobre esse assunto e eu não quero ser repetitiva, mas o meu processo em si foi muito rápido. Eu escolhi a agência Cultural Care, que na época era uma agência grande, então a chance de conseguir famílias mais rápido era mais fácil. Então eu escolhi eles, eu tinha pouco tempo, porque eu tava na idade limite, eu comecei o meu processo em abril, ou seja, eu tinha acabado de completar 26 anos e eu tinha ali um período de tempo pra conseguir uma família. Se eu não conseguisse, eu não embarcaria, eu não conseguiria fazer o programa. Então, comecei o meu processo em abril, em agosto eu embarquei. Então, assim, pra mim foi muito rápido. Eu falei com algumas famílias, não cheguei a falar com muitas famílias, acho que não passou nem de 10. Eu acho que no máximo 6, 7, não me lembro agora de cabeça, mas acabei fechando com uma família que eu tinha gostado muito na época. Acabei tendo um rematch depois de 3 meses aqui no país, mas aí depois eu conto pra vocês mais pra frente. Porém, foi um processo rápido. Em meses eu tinha conseguido a minha família, vendi todas as minhas coisas, minha moto, meu guarda-roupa. Eu acho que eu só não vendi minha cama, mas tudo que eu tinha roupa, eu tinha tanta roupa que eu não conseguia colocar na mala. Vendi tudo que eu tinha nada mais no Brasil e vim com a cara e com a coragem, decidida a me encontrar. Cheguei aqui nos Estados Unidos, gente, que magia. Meu olho até brilha, olha só, até de falar sobre isso, porque, como eu falei pra vocês, eu não tinha o sonho de morar aqui. Mas tudo que você vê tem os Estados Unidos. Os filmes que eu assistia, né? Eu assistia muito filme com meu pai, ele tinha ali, sempre me trazia cultura, músicas internacionais, e eu ficava, meu Deus, é nesse lugar, é naquele lugar. E eu escolhi, inclusive, a cidade de Nova York, então eu já vim pra uma cidade grande. O motivo da minha escolha de ser Nova York era justamente
justamente por ser bem parecido com São Paulo, então era uma cidade grande, uma cidade que ia ter muitas coisas pra fazer, uma cidade conhecida. Então acabei vindo pra cá e, gente, foi a melhor escolha da minha vida. Eu tenho muitas dificuldades e muitos perrengues pra falar pra vocês, mas escolher Nova York realmente foi uma escolha assim, ela que me escolheu, porque eu amo morar onde eu moro, eu amo viver onde eu vivo e a minha vida mudou muito desde que eu cheguei aqui em relação à qualidade de vida, sabe? Mas eu vou explicar pra vocês. E assim, gente, tive medo? Tive muito medo. Mas eu também tive muita paz. E eu aprendi que tudo que você sente paz é porque é de Deus e que é de Deus você tem que fazer. Então assim, eu vim preparada. Eu acho que tudo caminhou e aconteceu no momento exato. Tudo que aconteceu na minha vida, tudo que eu cresci, tudo que eu vivi, tudo de bom e de ruim que aconteceu, a decisão e vir pra cá foi exatamente no dia, na hora, no ano exato que eu tinha que vir. Então assim, eu me sinto muito grata. Eu sinto que as coisas sempre realmente caminham pro bem daqueles que creem. E o medo veio comigo, está comigo até hoje, mas a gente aprende a lidar com ele. É tudo muito difícil no começo. É difícil pra você se comunicar, pra você se expressar, pra você fazer amizade. Eu lembro que eu levei 8 meses pra fazer realmente uma amizade e ficar bem, sabe? Porque nos meus 8 primeiros meses eu só chorava. Fui pra academia, colocava toda a minha dor na academia, descontava tudo na academia, porque eu não tinha amigo, eu não tinha ninguém pra conversar. E só quando eu fui pro Brasil, no meu primeiro ano, visitar minha família, os meus amigos, e eu voltei, que aí eu voltei melhor e voltei recarregada de tipo, tá bom, agora eu entendi, agora vai começar o jogo, sabe? Então, eu acho que sim, foi muito, muito difícil no começo, mas você ter a intenção na sua cabeça, a decisão de tipo, o que eu quero, o que eu vou fazer, é mais importante do que tudo, e eu acho que eu segui muito bem o que eu queria durante esse tempo. Bom, gente, é isso. Não vou me alongar muito. O meu objetivo aqui é trazer conteúdos que eu procurei e não achei durante os meus perrengues, durante o meu pós-au pair, porque já adiantando hoje, eu não sou mais au pair, fugi de casa, o que aconteceu? Fui expulsa, desisti do programa. Então assim, gente, simplesmente não sou mais au pair, saí ali do meu programa antes dos 2 anos, mas vou trazer um pouco dos meus perrengues, o que aconteceu, o que eu estou fazendo agora, o que mudou, como foi o processo, o que eu tive que fazer, quanto de dinheiro que eu tive que investir e guardar. Então, se você tem curiosidade, se você quer saber mais sobre isso, me acompanhe aqui nos próximos vídeos. Um beijo e tchau!